Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a nossa quinta lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema Cristo no Santuário Celestial. Um tema bastante importante, até porque geralmente é um tema não muito estudado pelos outros cristãos, pelas outras denominações que ficam muito no Evangelho. E é um tema onde traz um monte de significados e significados importantes para que a gente possa entender um pouquinho do plano da salvação que Deus bolou, que Deus compôs para nós. Então, fiquem ligados porque nós temos um monte de entrelinhas. Fica a dica também para você, nós estamos dividindo a lição em dias, estamos também postando um vídeo com todos os dias. Então, fica ao seu gosto assistir-nos aí 1 hora, 1h30, ou ainda assistir em pequenos vídeos diluído na semana, diluído de 10, 15 e pouquinhos minutos. Esses vídeos pequenos o pessoal gosta muito deles porque é fácil de você compartilhar no WhatsApp. As pessoas às vezes não têm 1h30 para assistir os vídeos, então acaba assistindo os vídeos de 12 minutinhos todo dia, e aí o pessoal tem gostado, como também aquele que tem costume de ouvir todos os dias da lição, agora também tem um vídeo completo. Então curtam aí o material que estamos postando para vocês. Na descrição do vídeo, de todos os vídeos, a gente está tentando colocar os links. Então, tanto no celular quanto no computador funciona. Você clica na descrição do vídeo e lá vai ter o link para os vídeos dos outros dias, caso você queira navegar um pouco aí nos temas da semana. Alerte o pessoal que você compartilha, para que eles se encontrem no canal. Se não, entra lá no canal, tem lá vídeos do canal e aí todos os vídeos estão lá numa ordem cronológica. Ok, pessoal? Antes de começarmos aqui a explorar Entre Linhas, é importante agradecer a cada um que tem comentado conosco na medida do possível. Nós estamos passando, os três aqui estamos passando por uns momentos bastante difíceis de tempo, final de bimestre, e o pessoal estudando, todo mundo aqui está estudando, então, mas graças a Deus, Deus tem nos mantido aqui. Então, na medida do possível, nós estamos tentando responder a todos, e atender também a solicitação de alguns que pedem e-mail, pedem os slides e algumas coisas. Então, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho, pela participação, pelo feedback sobre o nosso material. E nós ficamos muito contentes porque muitas pessoas têm manifestado carinho mesmo, falado que têm gostado dos temas, que têm gostado das explanações, dos discursos aqui apresentados. Então, nosso muito obrigado a você, porque nós fazemos isso, claro, primeiro para nós aprendermos, como nós estávamos falando aqui atrás das câmeras agora, nós temos aprendido muito nesse 1 ano e meio. A gente nem comemorou, 1 ano do canal, a gente nem é ligado para essas coisas, mas a gente não comemoramos o marco de 100 mil views, atingimos já mais de 100 mil views. 100 mil views do canal, pessoal. Então mas em primeiro lugar, nesse 1 ano de canal, em primeiro lugar nós três fomos edificados, com os temas, com tudo que foi pensado aqui. Construímos uma amizade muito bacana e é muito amor envolvido na construção desse canal, é muito carinho que a gente faz. Fora os amigos que a gente nem conhece, o pessoal que a gente vê toda semana, a gente conversa, responde, dá um like ou lê e a gente desconhece, mas a gente se vê no céu, se Deus quiser, pessoal? Então vamos lá, Cristo no Santuário Celestial. Bom, no dia de sábado, então, nós vamos começar, na verdade, só perguntando, quem é Melquisedeque, esse mistério desse Melquisedeque. Não tem tanto mistério assim. Muita gente fala que Melquisedeque seria um Cristo pré-encarnado, mas se você vai ler a Torá, não faz muito sentido isso não. Tem gente que fala que o Melquisedeque seria o Espírito Santo encarnado, mas também não tem muita base para isso não. O mais provável é a tradição judaica. A tradição judaica faz muito sentido, eu me apego a essa linha de pensamento, de que Melquisedeque seria Sem, que seria o primogênito de Noé. E faria muito sentido. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que Sem é contemporâneo. Eles têm um intervalo de tempo em que eles vivem isso, Sem e Abraão. Até um período de tempo ali com Jacó, um curto espaço de tempo, Sem teria tido algum tipo de contato com Jacó bem novinho. Pelo menos estava vivo no mesmo período. Isso, e em função daquela tradição que o patriarca da família, a gente vê isso na história de Jacó, inclusive, aquele que recebe a primogenitura, ele exerce um papel sacerdotal, ele exercia um papel religioso, vamos dizer assim. E Sem, como estava vivo, exerceria esse papel religioso, por isso que Abraão teria dado o dízimo para Sem.
Então, continuando agora, né, ainda na lição de sábado, nós vamos agora estudar um pouco mais sobre os santuários, já que o tema é Cristo no Santuário Celestial. Nós vamos ver que, na verdade, houveram vários santuários, ok? Então, o Ricardo preparou alguns slides aqui, fiquem ligados aqui. Então, vamos lá. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, Mikedash, né, e habitarei no meio deles. Aí a palavra é Kodesh, a gente tira aqui o prefixo, né? É santidade ou santuário. Agora a gente vai... Isso aqui é um apanhado geral. O santuário celestial aqui. Aqui seria o primeiro no deserto, lá no centro de Moshe. Aqui o templo de Salomão. E aqui o templo de Zorobabel. Zorobabel e Herodes. Vamos entender um pouquinho isso aqui, como é que funcionou isso daqui. Esse é o Mishkan. Esse é o Mishkan no deserto. É mais ou menos essa estrutura. Nós já explicamos aqui a simbologia de cada ponto. Dá uma olhadinha no vídeo passado lá, pode ir para o próximo, Lúcio. Esse daqui é o Bet Hamikdash. Esse daqui é a tenda, né, ou casa, é a casa de santidade. Esse Dash também pode ser santuário. Esse aqui é do Salomão. Aqui nós temos o lavatório, vários pequenos lavatórios. Aqui o altar, onde se oferecia o holocausto, né, o corban. E aqui era feito de ouro, era magnífico, vamos dizer assim. Era uma obra esplêndida. A gente pode procurar lá na Bíblia, a gente tem as descrições, são incríveis. Vamos lá, vamos para o próximo. Esse templo durou dos 607 a.C., quando foi destruído pelo exército babilônico, chefiado pelo rei Nabucodonosor. O templo construído por Salomão, ele serviu por mais ou menos 420 anos, de 1027 a.C. a 607. Vamos lá. Tá. Daí foi reconstruído. Não tão grande assim ainda, ele é um pouquinho menor. Muitos daqueles mais antigos que conheciam o templo de Salomão choraram quando ele foi reconstruído, mas houve uma profecia de que esse daqui seria muito maior porque o Messias pisaria nele. E esse aí não chegou a ver a Arca da Aliança, né? Não. É isso. Tá, Herodes, volta um pouquinho lá. O que acontece? Ele foi... Pode passar, acho que a explicação está no próximo. Aqui, conforme predito por Isaías, profeta de Jeová, que suscitou Ciro, rei da Pérsia, que libertou Israel do poderio de Babilônia. Aí Yahweh, ele estimulou também seu próprio povo, sob a liderança de Zorobabel, tribo de Judá, retornou a Jerusalém. Fizeram isso no 537, depois de 70 anos da desolação, conforme Jeremias predisseram, com o objetivo de reconstruir o templo. Essa estrutura, embora não fosse nem de longe tão gloriosa como o templo de Salomão, durou mais tempo. Permaneceu por quase 500 anos, de 515 até bem próximo do fim do primeiro século. Vamos lá. A fonte é essa. José fala que Herodes dobrou o tamanho da área do templo, ampliando as laterais do Monte Moriá com grandes muralhas de pedra e nivelando uma área no topo do monte. Aí um pequeno ponto. O primeiro templo, ele é Olam, para sempre. Olam é uma expressão tempo indeterminado. Não vamos esquecer que a arca do concerto estava lá, a Shekinah estava lá. Isso de fato vai ser algo para a eternidade. O templo de Moisés no deserto durou um pouquinho, por volta de 500 anos. O templo de Salomão também por volta de 500 anos. O templo de Zorobabel por volta de 500 anos. Herodes ampliou, embelezou o templo, coisa e tal. E agora nós temos um outro templo, que é o templo de Deus. Nós vamos falar disso hoje. Esse é o dia da semana. Um aspecto interessante ainda sobre esses templos todos, eu volto a retomar aquele livro, né, o Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. No capítulo 2, 1 e 2 desse livro, o autor ele retoma muito como dentro da ideia judaica de templo estava sempre presente a ideia de moradia de Deus. Mas não uma moradia de Deus que fosse apenas no meio do povo, mas uma moradia de Deus que fosse reflexo de uma moradia superior, né? A gente vai trabalhar isso melhor mais para frente. Legal. E ainda na lição de sábado, né, fica uma pergunta, porque lá em Hebreus 9, muitas vezes é citado aqui o Santo dos Santos. A pergunta é, que compartimento é esse, Santo dos Santos? Então, sigo ainda com a mesma referência, né, no livro do Frank Holbrook, o Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Lá nas páginas 26, 27, até a página
30, ele vem tratando desse tema. E ele fala que é um tema realmente muito complexo em torno das disputas sobre a tradução. Por quê? Algumas vertentes religiosas dizem que existe sim um santuário celestial, mas que esse santuário celestial se resume ao Santo dos Santos. Então só existe um lugar santíssimo, não existe lugar santo, não existe pátio. Outros vão dizer, existe um templo literal no céu. Então existe muita disputa aí. Outros vão falar que nem existe santuário celestial, que é tudo metafórico. Então qual é a questão? Existem duas palavras, uma delas é tarragia, no grego. Por quê? Boa parte do livro de Hebreus, as citações do Antigo Testamento, elas não foram feitas com base em uma tradução em hebraico da Bíblia, do Antigo Testamento, mas na Septuaginta, que é uma versão em grego. Então, as palavras utilizadas ali vêm do grego. A primeira palavra, que é essa tarragia, ela vai fazer menção à santidade. Ela pode ser usada para descrever tanto o lugar santo, quanto o lugar santíssimo, quanto os instrumentos, as ferramentas, os utensílios do templo, quanto o pátio. Então, todo o templo, parte do templo, os utensílios do templo, a vestimenta do sacerdote, tudo isso era santo, era dedicado ao Senhor. Então, a mesma palavra ela serve para tudo isso. Em outro momento, mais para frente, a palavra utilizada é esquené, que é a mesma coisa que tenda. E ela serve também para descrever tanto o lugar santo, separado, quanto o lugar santíssimo, separado, quanto o tabernáculo inteiro, com o lugar santo e o lugar santíssimo. O que a gente tira disso, sucintamente? A única forma da gente entender a que parte do santuário se refere especificamente quando a gente está lendo o livro de Hebreus, é se a gente entender todo o contexto do livro de Hebreus. A gente vai fazer isso com um pouco mais de tranquilidade lá na segunda-feira. Mas fica já de antemão a ideia de que aqui se refere à totalidade do santuário, não a uma parte específica. Portanto, a gente não está falando de um ministério de Cristo que se resume ao lugar santíssimo. A gente está falando do ministério sacerdotal de Cristo como um todo. Mas a gente vai desenvolver isso melhor na lição de domingo. Legal, pessoal. Então você que está chegando no canal, né, deve ter estranhado um pouco as nossas discussões. As nossas discussões sempre buscam trazer as entrelinhas que estão ligadas à linha da lição, ok? Por isso que a gente traz essas coisas sobre o Melquisedeque, sobre o santuário, alguma coisa. Então seja bem-vindo aí você, né? Se algum amigo compartilhou com você, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho, curta o vídeo, comente, né, para que o YouTube entenda que você realmente gosta do conteúdo e ele continue recomendando o canal sempre para você e para seus amigos. Então encerramos aqui as entrelinhas de sábado e daqui a pouco a gente se vê então nas entrelinhas de domingo. Olá pessoal, então chegamos aqui à lição de domingo, dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema, né, no domingo, Sacrifício Supremo. Então, dando continuidade naquela fala que nós iniciamos na lição de sábado sobre o livro de Hebreus, né, agora nós vamos fazer então um apanhado. Qual seria então a temática geral do livro? Do que se trata o livro de Hebreus, já que é tão importante a gente entender sobre essa questão de sacrifício, de santuário? Beleza, a gente não tem como fazer uma análise capítulo a capítulo aqui. Mas existe um grande tema que atravessa o livro de Hebreus, que é o sacerdócio de Cristo. Ele está presente em muitos momentos e sempre de forma comparada. Como que o escritor de Hebreus faz? Ele apresenta a tradição mosaica, ele apresenta os rituais mosaicos, ele apresenta o sacerdócio mosaico e ele apresenta em seguida o sacrifício de Cristo, o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo. Falando que as coisas que antes existiam enquanto símbolo, em Cristo se tornam fato. Falando que o sacerdócio de Cristo é superior. Falando que o sacrifício de Cristo é superior. Então, é feito sempre uma comparação entre aquilo que era antes e aquilo que é depois. Mas é preciso a gente entender que o livro de Hebreus, ele prega a justificação pela fé, ele prega o sacerdócio de Cristo, mas ele não faz um paralelo minucioso entre todos os aspectos da ritualística do Antigo Testamento e o sacerdócio de Cristo. Não é a proposta do livro de Hebreus.
Então, se eu for no livro de Hebreus esperando assim, vai falar do sacrifício diário, vai falar da pia, vai falar do altar, vai falar da roupa do sacerdote, vai falar de como funcionava o sacrifício, vai falar do dia da expiação, vai falar de cada parte do santuário. Se eu for com essa expectativa, eu vou me frustrar. Entendi. Eu vou estar caçando pelo em ovo. Aonde que eu vou encontrar isso? Orientado pelo Espírito Santo, indo lá estudar Levítico, indo estudar Deuteronômio, indo estudar Apocalipse, indo estudar Daniel, eu consigo ter um vislumbre maior da relação entre tipo e antitipo. Porém, isso não acontece no livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala o que sucintamente? Existe um santuário celestial, existe um ministério de Cristo no santuário celestial, eram figuras desse santuário celestial e do ministério de Cristo no santuário celestial, o santuário terrestre. Porém, não faz a aplicação minuciosa de cada aspecto do sacerdócio. É muito importante a gente entender isso, porque a gente fica vacinado contra questões do tipo, o tabernáculo aqui se refere ao lugar santo, ao lugar santíssimo, à tenda, às paredes ou aos utensílios do templo. Não é essa a questão do livro. Santuário, quando fala, se refere ao lugar santo, ao lugar santíssimo, aos utensílios, ao sacerdote, à roupa do sacerdote, se refere ao conjunto. O que o autor de Hebreus está falando? O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ponto. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício levítico, ponto. Por quê? Todas aquelas coisas eram símbolos, eram sombras daquilo que viria em plenitude em Cristo. Essa é a síntese do livro de Hebreus. Significa que agora eu não devo estudar a simbologia do sacerdócio e da ritualística levítica? De forma nenhuma, pelo contrário. O livro de Hebreus me aponta que existe esse paralelo, que existem muitas verdades preciosas que eu posso descobrir a partir da análise do tipo e do antitipo. Porém, não é no livro de Hebreus que a gente vai fazer isso. Entendi. O livro de Hebreus tem uma função, tem uma proposta clara, que é demonstrar o sacerdócio de Cristo e apontar a Cristo como caminho para a salvação e para um sacerdócio superior, porém ele para por aí. Toda a caminhada que a gente vai fazer depois, a gente faz estudando a Bíblia na sua totalidade. E aí a gente descobre que se perguntar se no livro de Levítico fala sobre santo ou santíssimo, não é o caminho para a gente chegar numa verdade mais plena. Quando fala de santo, de lugar santo, de santuário, a gente viu tá usando a palavra ta'agia, que significa tudo aquilo que é consagrado a Deus. Nesse caso faz uma menção à totalidade do santuário. Quando usa a palavra tabernáculo, está fazendo menção à tenda no total. Então, inclui tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo, quanto os utensílios que estão dentro do tabernáculo e quanto os ofícios sacerdotais que eram praticados dentro desse tabernáculo. A hora dentro de um lugar, a hora dentro do outro. Mas... Entender o tabernáculo e a ritualística do Antigo Testamento é entender que não se trata de um lugar. É entender que se trata de um conjunto de ritos que aconteciam dentro desse lugar. Porque se fosse apenas um lugar, ele não poderia ter sido trocado para o Templo de Salomão. Mais importante do que a estrutura física do templo eram as coisas simbolizadas e as práticas religiosas de fé e de exercício simbólico da religião que aconteciam ali dentro. Isso era muito mais importante do que a estrutura física. De igual forma, quando a gente fala de santuário celestial, a gente não pensa num santuário necessariamente literal, com paredes, com tenda, com sacrifício de ovelha ali. Quando a gente fala do sacrifício expiatório de Cristo, do ministério expiatório de Cristo no céu, não significa que Cristo vai estar sendo crucificado todos os dias no céu, ou se imolando e se oferecendo como cordeiro todos os dias, literalmente. Por quê? Assim como o livro de Hebreus nos fala, o sacrifício de Cristo é um sacrifício superior, é um sacrifício que, uma vez realizado, não precisa se realizar continuamente. Mas o exercício de intercessão, simbolizado lá pelo ritual do sacrifício diário no Antigo Testamento, ele é praticado por Cristo sim, na forma em que Cristo faz expiação pelos nossos pecados constantemente. Legal, nós vamos ver vários detalhes desses temas que ele citou aí no fim, nas próximas lições dos próximos dias. Então fiquem ligados aí. Agora, né, já que o tema do domingo é sacrifício supremo, novamente a gente traz as entrelinhas sobre o que é sacrifício, os diversos tipos de sacrifício ou os corbãs, né, que seria a palavra utilizada lá. Então fique ligado, né, se você também, lembre-se, Ricardo, tem gente que está só ouvindo, né, a Lúcia, a Patrícia, a Flávia, estão só ouvindo a gente.
Então, se tiver algum detalhe, chame. Tem pouca imagem, só tem uma. Então, beleza. Pessoal, então fiquem agora então com as explicações sobre Corban. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui não está escrito Corban, está escrito Korbanot, que é plural, porque são 5 Korbanotes. Primeiro Korbanot, o Korbanot Olá. É a oferenda que é completamente queimada. Está lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. É uma oferta expiatória, ou seja, substitutiva. Ela é a oferta do holocausto. Ela é completamente queimada. Daí o segundo Korbanot. A gente encontra lá o Minha. É a oferenda de manjares. Está em Levíticos, capítulo 2, daí do versículo 1 ao versículo 16. Uma oferta de gratidão a Deus por nos suprir de alimento espiritual. A gente vê o Mashiach é o pão da vida. Agora, terceiro Korbanot. Essa oferta era alimento do sacerdote, né? Mincha. Ela servia, isso. Entre outras coisas. Não, só tem uma aqui que é o que a própria pessoa podia se alimentar com ela. Agora, aqui é Shelamim, oferenda de paz. Está lá em Levíticos capítulo 3, 1 a 17. Era uma oferta de comunhão. Aqui, ó, observação. Única oferta da qual o ofertante podia comer. É a terceira Korbanot. Quarto, agora, Hatat. Oferenda pelo pecado, está em Levíticos 4, daí aqui no versículo 1 e até o 5. Capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3, isso. Vamos lá. Pela expiação do pecado por ignorância ou negligência. Aqui acontecia o quê? Nos casos em que poderia se haver restituição. Diferente do último Korbanot, que é o Asham, que é a oferenda pelas transgressões, Levíticos 5, daí versículo 14, daí capítulo 6, capítulo 7, acho que é isso, pelos pecados ocultos, que não podia se fazer restituição. Veja bem, todos esses Korban, vamos lá, você vai para o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho Korban lá. A primeira vez que aparece o Korban é com Noé. Próximo, Lúcio. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto. Aqui o olut, sobre o altar. Essa aqui é a expressão lá. Subir, elevar, acender, custar, daí que devolver-se, conseguir, ter êxito, ultrapassar, e migrar até Israel, também é uma possibilidade para a palavra, brotar, germinar, surgir, crescer. Próximo slide, isso. Vamos lá. Um animal doméstico consumido inteiro pelo povo. Tipifica a oferta voluntária de Cristo como Cordeiro de Deus. Identificamos como Cristo a nossa oferta, nós temos lá a referência Efésios 5:2, Hebreus 10:10, podemos ser purificados do pecado e nos tornamos sacrifícios vivos para Deus. É referência a Romanos 12, 1 a 2. A palavra Korban, ela vem de uma raiz que significa aproximar-se. Tudo isso daqui eram simbologias típicas de uma forma com a qual a pessoa se aproxima de Deus. Era uma forma pedagógica para lembrar de como nós devemos nos aproximar de Deus. Agora o Lúcio volta. Ok, pessoal, então aqui estão os comentários sobre sacrifício supremo, que foi o tema da lição de domingo. Nos vemos então no próximo tema da lição de segunda-feira. Ok, pessoal, então agora nós vamos estudar o assunto de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. A segunda-feira dessa quinta lição do segundo trimestre de 2018. Novamente explorando as entrelinhas, nós vamos começar aqui, já que é o Cordeiro de Deus, nós queremos falar para vocês um pouco sobre as diferentes expectativas que o povo judeu tinha sobre a questão do Messias ou do Cordeiro. Então nós vamos falar sobre os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. O que eles esperavam, Alexandre? Primeira coisa que precisa ficar clara, essa aproximação é uma aproximação livre, tá? A gente não está fazendo ela com rigor historiográfico, a gente está fazendo ela buscando lições espirituais para nós hoje. Então é sempre um olhar do presente para o passado. É importante deixar isso claro. Mas a gente tem 5 grupos essenciais
os fariseus, os essênios, os zelotes e os saduceus. Desculpe, 4 grupos essenciais que eram grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus. E cada um deles estava esperando um Messias diferente. O Messias que veio para os seus e os seus o rejeitaram, como diz o profeta Isaías. O Messias que veio não era o Messias que os judeus estavam esperando. O cordeiro que veio era o Cordeiro de Deus, não era o Cordeiro ou o Messias aguardado por esses grupos. Então quem, afinal de contas, esses grupos esperavam? Vamos falar primeiro dos fariseus. Os fariseus aguardavam um Messias sacerdotal. Eles aguardavam um Messias que iria manter as tradições, um Messias que seria culto no estudo da lei, um Messias que iria ensiná-los, queria confirmar a autoridade deles sobre os outros grupos que eram grupos religiosos também, um Messias que fosse instruir o povo na guarda da lei, das tradições. Essa era a ideia essencial para os fariseus. Se a gente fosse olhar hoje, o fariseu seria alguém que coloca a guarda das tradições religiosas, dos costumes, daquilo que é considerado a moral e os bons costumes, da tradição, acima da mensagem do Evangelho. Os fariseus aguardavam um Messias sacerdote, mas um Messias sacerdote fariseu. Um Messias que fosse ensinar o povo a guardar a lei e fazer atos de justiça. Deixa eu abrir um parênteses na sua fala, né? É interessante como a gente sempre imprime nas outras pessoas aquilo que está dentro da gente, né? É interessante isso. O fariseu fazia isso, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com Deus. Eu já falei isso em vários momentos. A gente precisa entender que Deus é real, é vivo e não é criado à minha imagem e semelhança. Infinito. Deus tem opiniões que podem ser e geralmente são diferentes das minhas, porque eu sou pecador. Então, não vamos medir a Deus pela nossa régua. Vamos permitir que Deus se revele a nós. Eu amo os escritos de um rabino estadunidense, Abraham Joshua Heschel. Heschel desenvolve a ideia repetidamente de que Deus é um Deus que busca se revelar ao homem. Deus é um Deus que parte dele a iniciativa de se encontrar conosco e de se mostrar a nós. Então vamos parar de imprimir o nosso caráter a Deus, porque isso não dá certo. A gente limita demais a Deus quando a gente pensa Ele a partir do nosso caráter. Os essênios agora. Os essênios eram um grupo purista que ia para o meio do deserto, que achava que só eles seriam salvos. Eles eram eremitas, achavam que a sociedade estava corrupta, que a religião judaica estava se corrompendo, que o povo tinha se perdido, e eles passavam os dias e as noites dedicados à meditação, à reflexão, a uma dieta extremamente ascética, fazendo jejuns, fazendo penitências, moravam no deserto. O Messias que eles aguardavam, alguns dizem que João Batista tinha muitas influências essênias, com uma diferença. João Batista estava o tempo inteiro cercado de gente, né? Os essênios iam para o meio do deserto e ficavam isolados. Sim. João Batista estava o tempo inteiro cercado de gente batizando. Então, falar que João Batista era simplesmente um essênio, mais um essênio, é um equívoco aí. Quando a gente fala algumas influências, mas não... mas vamos lembrar que a gente está falando do maior dos nascidos de mulher. Então, ele não era apenas um essênio. Mas os essênios aguardavam um Messias eremita também. Eles aguardavam um Messias que iria voltar para castigar Israel, para castigar todos aqueles que tinham apostatado da fé e para se revelar a eles no meio do deserto. Então, não era um Messias que viria pelo pobre, pela viúva, não era um Messias que viria para nos salvar dos nossos pecados, era um Messias que iria buscar eles no deserto porque eles eram melhores do que os outros, porque eles eram os escolhidos, porque eles eram os iluminados, porque eles tinham uma compreensão maior da verdade. Eles estavam num nível de pureza. Porque estavam num nível de pureza maior. Então, essa ideia do você está preparado para Jesus, sabe? Numa noção de que parte apenas de nós o construir o caráter, o edificar o caráter, que isso acontece sem a presença de Deus nas nossas vidas. Isso aí soa tudo muito essênio. Os zelotes, se os fariseus queriam um Messias sacerdote, os zelotes queriam um Messias rei. Eles queriam um Messias que fosse um novo Davi. Eles eram mais políticos. Então. Eles eram mais políticos. Os zelotes, eles cometiam atentados contra o exército romano, eles atacavam o exército romano, eram revolucionários. Alguns dizem que Barrabás, aquele que foi solto para que Cristo fosse crucificado, ele não seria apenas um criminoso comum, ele seria da facção dos zelotes, e ele estava sendo punido justamente
por atacar o Império Romano. E quando o povo de Israel fala, solte-nos Barrabás e prenda o Cristo, o povo de Israel estava optando por um modelo de Messias, que era um Messias revolucionário. O irmão deles. Isso vai redundar depois na destruição do Templo de Jerusalém, no sítio de Jerusalém e na destruição do Templo. Então, que tipo de Messias os zelotes esperavam? Um Messias que fosse um Messias guerreiro, que como Davi enfrentou os inimigos no campo de batalha, um Messias que fosse matar muita gente, um Messias que viria para estabelecer o reino de Israel material, queria dominar os romanos, queria dominar os povos vizinhos, queria estender as glórias materiais de Israel por um longo espaço. A gente percebe essa influência do pensamento dos zelotes, por exemplo, na figura de João, quando a mãe de João procura o Messias e fala: permita que no teu reino um dos meus filhos sente à direita e outro se sente à esquerda. Então, o pensamento do zelote, um pensamento revolucionário, de uma ideia de tomar o poder pela força, estava muito difundido na época. E o último grupo, os saduceus, era um grupo que misturava-se muito com o helenismo e era o grupo que administrava o templo. Eu diria que os saduceus eram aqueles que estava muito bem se não viesse Messias nenhum, porque era eles que administravam a bolsa, e se viesse um Messias para administrar a bolsa de dinheiro no lugar deles, eles ficariam muito tristes. A gente pode pensar hoje, no saduceu, como sendo sempre quando nós colocamos o cuidado com a instituição acima de Deus, quando nós colocamos o serviço no templo, o cuidado com o templo acima da figura do Messias, quando nós colocamos o arrecadar dinheiro, o edificar as obras, construções suntuosas, quando a gente coloca a organização do dinheiro acima de Deus, a gente está aguardando o Messias dos saduceus. Com cuidado, porque os saduceus não estavam assim tão ansiosos pela vinda do Messias. Enquanto o Messias não vinha, quem administrava o templo, quem administrava as ofertas e quem administrava as riquezas eram os saduceus. Vamos pensar agora onde está o nosso coração. Nosso coração está no simples conservadorismo doutrinário, nosso coração está na ideia de um purismo ascético, então vamos para o deserto fazer jejum, fazer 40 madrugadas de oração no meio do deserto, isso vai ser a minha guarda para o Messias. Me capacitar. A gente quer um Messias revolucionário, vai puxar da espada, matar os ricos e dar para os pobres, ou matar os pobres e enriquecer mais ainda os ricos, ou a gente quer um Messias que não venha e que permita que a gente continue administrando a grana. Que tipo de Messias a gente aguarda? Eu espero que não seja nenhum desses quatro. Eu espero que a gente aguarde o Messias real. Os quatro se decepcionaram. E os quatro crucificaram Jesus. O Messias que veio não tinha beleza nem formosura. O Messias que veio foi como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ele foi para o matadouro, ele foi crucificado. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Ele foi o servo sofredor que era aguardado por Isaías e que era aguardado pelos discípulos fiéis do Deus verdadeiro até aquele tempo e que é aguardado pelo remanescente hoje. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai sobrar um tempinho para o Ricardo falar, Eu estou um pouco prolixo. Mas vale a pena a gente fazer o exercício mental, que realmente hoje na igreja você encontra os fariseus, os essênios, os zelotes e também os saduceus. Você encontra esses grupos, claro, a gente deve primeiro se perguntar a nós mesmos, ou seja, nós, qual grupo nós pertencemos, não é para pertencer nenhum. Mas é interessante fazer uma brincadeira, vamos dizer assim, uma brincadeira mental. É um exercício alegórico, alegórico, de os quatro grupos lá do Antigo Testamento, ou do começo do Novo Testamento, ainda estão presentes na igreja até hoje, Mas não acaba por aí ainda as entrelinhas, não. Eu sei que já vale um joinha, por toda essa fala sobre esse paralelo da expectativa sobre o Cordeiro de Deus, mas nós temos ainda mais sobre a questão do Cordeiro de Deus, porque nós vamos ter aqui trazer algumas evidências sobre a presença do Cordeiro lá no tetragrama sagrado, ou seja, a presença de que viria um Cordeiro já estava na cultura hebraica, mas alguns não percebiam, Então vamos para os slides agora. Bom, vamos lá. Aqui o tetragrama sagrado. No vídeo passado a gente falou da pictografia, porque é a forma com a qual a escrita começa. Você pode encontrar na internet canais cristãos que apresentam, eu nem trouxe, não quis trazer,
Eu trouxe como encontrei nos códigos pictográficos, né? Eles mudam um pouco o significado para reforçar, para parecer ainda mais o Messias. Eu não vejo necessário isso. Aqui a gente tem o Yud, né? Uma mão. Aqui o Yud Re, daí contemplação. Daí o Vav, que seria um prego, um martelo, um cravo. E aqui o Re de novo, contemplação. Vamos lá para o código, Lúcio. Antes é importante mostrar, né, que vocês estavam explicando aqui fora do vídeo, o que são esses símbolos, né, de onde que vieram. Como a escrita começou. Como a escrita. Então, esses símbolos eles são escritas ainda na transição do pictográfico para o fonético, né, do ideográfico para o fonético. Eles ainda têm desenho. Vamos para o próximo e a gente vai ver. Ó, aqui é mais ou menos assim. É o Aleph, né, o touro. Então a gente vê aqui, ó. Aqui vamos achar aqui o Yud. Aqui o Yud, ó. É um braço, é uma mão. Yud, daí Re. Cadê o Re? Yud, aqui, Re. É contemplação, olha. Daí o Vav. Vav aqui é um cravo, é uma estaca. E o Re de novo, né? Então, vamos lá. Muitas pessoas, principalmente os judeus, eles preferem, para o próximo slide isso. Eles preferem interpretar que aquele cravo e aquela mão seria isso aqui, ó. O cravo fazendo o tabernáculo onde a presença de Yahuwah iria se manifestar. As mãos trabalhando e os pregos, cravo, fazendo o templo. Não está em todo errado. E eu entendo que isso também, já a gente vai chegar a entender melhor. Próximo. E outros preferem entender que é isso daqui, ó, o cravo na mão, né? Muito legal. Agora vamos para o próximo, e aí é onde nós vamos entender um pouco de tudo isso. Ó, o tetragrama é tipo um resumo de tudo isso. Eu serei o que eu serei, eu sou o que sou, eu me tornarei o que for necessário. É mais ou menos isso que significa o nome de Deus. Veja bem, Deus fará, Ele prometeu que faria tudo o que fosse necessário para nos salvar. Prometeu isso no Éden, prometeu isso para Adão. E esse rei é o que representa o caráter de Deus. Veja bem, então, aquele tetragrama sagrado, quando vê a mão e o cravo lá, é o templo, é a sarça ardente, é o abrir do mar vermelho, é tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente, volta lá para o penúltimo slide, Lúcio, acreditamos como cristão que é isso aqui também. Ok, pessoal, então terminamos aqui o assunto sobre o Cordeiro de Deus, o assunto de segunda-feira. Não esqueça de deixar seu joinha se você curtiu. Se você não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo porque algum amigo compartilhou com você, se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube te alerte nas próximas publicações do canal e seja bem-vindo sempre ao Entre Linhas. Então nos vemos na próxima lição, no próximo assunto de terça-feira. Bom, pessoal, então agora nós chegamos aqui na lição de terça-feira, tem como tema Nosso Sumo Sacerdote. Terça-feira da lição 5 do nosso segundo trimestre de 2018. Vamos começar então, pessoal, a explorar as entrelinhas sobre as questões, né, das vestes sacerdotais. Os elementos, os significados, tem toda uma simbologia, então nós vamos novamente trazer aquela análise do original hebraico, da cultura, como que eles viam aqueles símbolos. O Ricardo preparou alguns slides, então fique aqui com os slides. Vamos lá. A gente trouxe aqui, essa daqui, eu trouxe aqui a visão judaica das simbologias, tá? Aqui a gente tem primeiro, essa veste aqui é do Kohen, né, do Levita normal. Essa aqui é do Kohen Gadol. Essa aqui é a diferença. Tem a mitra, que seria isso daqui na cabeça. Perdão pelo pecado da altivez. A lâmina de mitra, nós vamos ver melhor mais para frente. Está escrito santidade ao Senhor, né? Simbolizaria o perdão pela arrogância. Aqui o peitoral simbolizaria o juízo. Eles falam o erro de juízo. A túnica cobria a maior parte do corpo do sacerdote, simbolizava perdão pelo homicídio ou pelo assassinato. Cinto, o cinto do sacerdote, aqui pelos pecados do coração, era amarrado ao redor da cintura e passava pelo lado esquerdo do peito. Aqui o efod, mais ou menos aqui, ó, perdão pelos pecados da maledicência, e os calções, perdão pelos pecados sexuais. E da cintura tem a coxa. Vamos lá.
Aqui é o que ficava escrito na mitra, aqui é o Kadosh La Yahweh. Só explica certinho para aqueles que estão ouvindo, né, onde que fica a mitra. Na cabeça, fica em cima daquele fica sobre o essa aqui é a lâmina da mitra. Essa daqui é a mitra, né, que seria, vamos dizer, tipo um turbantezinho. Essa aqui é a lâmina da mitra. Legal. Vamos lá. Aqui no peito, vou falar sobre o rocha. A gente tem, no peito havia o quê? Havia 12 pedras. Cada pedra simbolizava cada tribo de Israel. Topázio, Isacar, sárdio, Judá, o diamante, Gades, safira, Simeão, turquesa, Ruben, ametista, Benjamim, ágata, Manassés, jacinto, Efraim, jaspe, Naftali, o ônix, a tribo de Asser, e o berilo, a tribo de Dan. A gente vê lá em Apocalipse, também fala em 12 pedras. Apocalipse 21, 19, versículo 19 até a 20. Aqui também ficava no peito, o urim e o tumim, o importante aqui, ó. Põe o urim e tumim no peito para que esteja em cima do coração de Arão. Quando ele estiver na minha presença, nesta ocasião Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero do povo e fazer isso. Está em Êxodo 29, 30. Ó. Esse aqui é o urim e tumim. Note aqui a primeira letra aqui, ó. Isso aqui é um Aleph. Isso aqui é um Tav. Isso aqui é o Urim, o Aleph do Urim e o Tav do Tumim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Aleph, primeira letra do alfabeto, e eu sou o Tav. Nota que ficava onde o Urim e o Tumim? Em cima do coração. Por quê? Por julgamento. E o Messias fala, eu sou o Urim, eu sou o Aleph, eu sou o Tav. Ou podemos dizer, eu sou o Urim e o Tumim. O que significa isso? No juízo, no dia do juízo, o que vai estar sobre o coração? Vai estar o Messias sobre o coração. Então é a Torá da graça. O Urim e Tumim também, ele dizia a palavra. Então o Messias também é a palavra. Então o Aleph Tav também significa que ele é a palavra. Seria o oráculo, vamos dizer assim, do Kohen Gadol. Próximo. Aqui, vestes sacerdotais, aqui o mitra, que a gente já falou. Aqui em cima que eu deixei de falar, pedra de ônix. Isso ficava sobre os ombros. Em cada pedra dessa aqui ficava o nome de 6 tribos, aqui ficava em nome de 6 tribos. Simbologia de quê? Simbologia de que ele carregava uma responsabilidade sobre os ombros. O Messias carrega uma responsabilidade sobre os ombros. Que responsabilidade que é essa? É o peso dos nossos pecados, da nossa salvação, que ele, na verdade, o esforço dele é o que nos salva. Vamos lá, próximo. As pedras de ônix significavam a responsabilidade dos sacerdotes por carregar Israel nos ombros. As pedras no peito significavam a responsabilidade do sacerdote por julgar Israel com justiça e com amor. Ok, pessoal, ainda aqui nas entrelinhas de terça-feira sobre o nosso sumo sacerdote, nós queremos explorar agora o tema sobre sacerdócio real, o sacerdote real. Porque Melquisedeque, ele é visto como um sacerdote, mas ele também era rei de Salém. E Cristo, como que ele pode ser visto? Antes da gente chegar no Messias, eu gostaria de passar novamente pela citação de Zacarias, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. A gente tem uma situação profética muito interessante aqui. Eu já falei nas lições anteriores, mas eu gostaria de retomar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu, no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josias, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Renovo aqui é uma palavra que pode ser usada para Messias também, para a raiz de Davi. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, está falando que essa pessoa exerceria uma função sacerdotal. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Então a gente tem aqui uma figura de um sacerdote que se assenta num trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus.
O que nós temos aqui é um momento profético. Em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus ele pedia que o profeta fizesse de forma concreta algo que remetesse a um sentido futuro. E é isso que o profeta faz aqui. Quando ele pega o sumo sacerdote, coloca a coroa sobre ele e unge ele rei, ele não estava ungindo literalmente um novo rei sobre Israel, mas ele estava falando de um Messias vindouro que, assim como Melquisedeque, reuniria os ofícios sacerdotal e de liderança real. Melquisedeque ele era o rei de Salém e ele era ao mesmo tempo sacerdote. Conforme o tempo passa, Salém depois se torna uma outra cidade, Jerusalém. Olha, a própria palavra Salém está no nome de Jerusalém. E aí a gente tem uma outra figura que é rei e que em alguma medida se apresenta com funções sacerdotais também, que é Davi. E depois Jesus Cristo, como a raiz de Davi, o renovo de Davi. Todos eles apontavam para o Messias, todos eles apontavam para Cristo. E em Cristo nós temos a reunião dos dois ofícios, tanto do ofício real, Cristo entronizado, a gente percebe isso em Apocalipse, quando a gente tem a visão de um cavalo branco e um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, lá no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a gente tem a descrição de um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está lá no versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse. Então, a gente tem um Messias, a gente tem um Rei glorioso, cavalgando um cavalo branco, que é rei. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a figura de Cristo como sacerdote. Cristo ele reúne em si o senhorio, a soberania de Deus sobre todo o universo, e reúne em si a completude dos rituais do santuário e da função sacerdotal. Cristo é simultaneamente rei e sacerdote. Em Cristo existe a conciliação dos dois ofícios, do ofício real e do ofício sacerdotal. Outra compreensão dessa passagem que a gente leu anteriormente, que fala, lá de Zacarias, da harmonia entre os dois ofícios, seria uma tradução que não leria como dois ofícios, mas que leria como haverá harmonia entre eles. Quem são eles aqui? Por um lado, o povo de Israel, e por outro lado, o próprio Yahweh, o próprio Deus. Então, o Messias, esse rei sacerdote, seria o meio pelo qual ocorreria a reconciliação, não apenas entre o ofício sacerdotal e o ofício real, mas entre o Deus, o eu sou o que sou, e o povo que antes jazia em pecado. Em Cristo há reconciliação e em Cristo há o senhorio sobre o universo e o ofício sacerdotal. Legal, pessoal. Então essas foram as entrelinhas, de terça-feira, nosso sumo sacerdote. Novamente, nesses comentários, vale um joinha aí. Se você está recebendo esse vídeo compartilhado com um amigo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, curtir os nossos conteúdos e comentar aí de acordo com as suas dúvidas e também com os seus pensamentos. Nos vemos então no próximo assunto de quarta-feira. Olá pessoal, então chegamos aqui ao assunto de quarta-feira, nosso intercessor dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, estudando agora sobre o nosso intercessor, o que nós queremos explorar aqui nas entrelinhas é como que é percebido então o papel intercessor de Cristo no santuário celestial. Como que a gente percebe esse papel dele? Existiriam muitas passagens que a gente poderia trazer. As evidentes já no livro de Hebreus, né? Isso. O discípulo fala, o apóstolo fala o tempo inteiro no livro de Hebreus da figura de Cristo como sendo nosso intercessor, da figura de Cristo como exercendo um sacerdócio superior. Se a gente vai para o livro de João, a gente percebe a mesma coisa nas cartas de João, a gente percebe o mesmo aspecto em todos os escritos paulinos, na carta aos Romanos, isso está muito presente. Mas eu gostaria de trabalhar com a passagem de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 em diante. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro,
E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha só que situação interessante. Um anjo diante de um altar de ouro com um incensário. Claramente uma função sacerdotal, né? Seguimos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que esse anjo faz diante do trono é balançar o incensário e com ele subir as orações. É a mesma função que o sacerdote fazia na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele ficava lá, ele balançava o incensário e dentro do lugar santíssimo a Shekinah, a presença visível de Deus, se acendia. Então a gente tem aqui uma ligação entre o lugar santo, o lugar santíssimo, a função sacerdotal. E ela está acontecendo no santuário celestial. Então a gente percebe aqui mais uma vez como as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram figura de coisas que aconteceriam depois no sacerdócio de Cristo, um sacerdócio superior. O único intercessor, o único que leva as nossas orações, o único em nome de quem nós devemos orar é Jesus. Porque Ele é o sacerdote que está diante de Deus com o incensário na mão, levando as nossas orações. É preciso entender aqui que existe uma materialização de ofícios sacerdotais para que nós consigamos entender. Não é necessariamente real que exista um santuário literal com paredes, com uma cortininha lá, e que Jesus está de fato com um incensário, balançando esse incensário e subindo incenso. Quando a gente vai falar com criança, a gente simplifica para a criança entender, porque as crianças ainda não têm um pensamento abstrato elaborado. É preciso que eu fale com as crianças na forma concreta, alegórica, para que a criança entenda. A gente entende a profecia de Apocalipse aqui do mesmo jeito em alguns momentos. A gente entende a ritualística do santuário do mesmo jeito. É preciso tornar verdades extremamente complexas, cognoscíveis para nós meros humanos, meros mortais pecadores. Então, Deus ele criou toda a alegoria do santuário para que nós conseguíssemos entender um pouco mais do ofício de Cristo, do ofício sacerdotal, daquilo que Cristo desempenha no céu. E a gente percebe aqui, quando descreve um anjo diante do trono, com um incensário, e esse incensário tem orações depositadas, e a fumaça dessas orações sobe, como sendo Cristo ministrando diante de Deus e intercedendo em nosso favor, levando as nossas súplicas, as nossas petições que são feitas em nome dele. Mas segue a história. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Agora aqui a gente não fala mais do anjo com o incensário, mas a gente fala de 7 anjos. Aí vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Essas trombetas, elas são juízos de Deus ao longo do tempo, ao longo da história. A gente vai ver lá na lição de sexta-feira como que elas se desenrolam ao longo de um grande período de tempo. A gente vai ter ali terremoto de Lisboa. A gente vai ter ali vários sinais que aconteceram na natureza e na humanidade, vários sinais que aconteceram na história da humanidade, no surgimento de reinos, na queda de reinos, que apontavam os juízos de Deus, que depois são repetidos na forma das 7 últimas pragas, na forma das taças. Então a gente tem um paralelo aqui entre as trombetas e as taças. E o ministério sacerdotal de Cristo com o incenso balançando lá, ele está acontecendo antes que soe a primeira trombeta. Ou seja, logo depois de que Cristo ascendeu aos céus, muito antes de 1844, já começou o ministério sacerdotal de Cristo. Aqui, não com o antitipo da cerimônia da expiação, do ritual da expiação, mas com o cerimonial do incenso, com o cerimonial do sacrifício diário, com a intercessão. Já acontece aqui. Então, esse anjo com o incensário, levando as súplicas dos santos, esse anjo aqui é uma representação de Cristo exercendo o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Lembrando, não necessariamente um santuário literal, com paredes, com teto, com cortinas literais, mas um santuário que representa todo o ofício sacerdotal, intercessório e expiatório de Cristo. Bom, nós cristãos temos essa visão de que Cristo é o nosso intercessor.
que o nosso Messias é o nosso intercessor? Nem todos os cristãos, né? Existem muitos cristãos ainda hoje que procuram figuras religiosas para se entrepor entre o homem e Deus. Multicamada, né? Inclusive a gente tem aí a figura do anticristo. Aquele que, não sendo Cristo, se propõe, se advoga ao poder de ocupar o papel do Messias. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse ou para o livro de Daniel, a figura da ponta pequena, a figura do dragão, a figura do falso profeta, são sempre figuras que se advogam à autoridade para mudar tempos e leis, se advogam à autoridade para figurar como intermediar o intercessor. Né? Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que nós temos o Messias como intercessor. Nós temos uma visão de Cristo como intercessor. E de certa forma, né, os judeus também tinham uma visão do seu Messias. Eles esperavam o Messias, talvez não como intercessor completo, como tudo aquilo que a gente discutiu. O que eu quero perguntar agora é como que a gente pode verificar se a pictografia nos ajuda a responder, analisando os originais hebraicos, se os símbolos que estão lá presentes no hebraico, eles reforçam mais um papel de um Messias intercessor ou mais um papel de Messias rei, imperador e tudo aquilo que a gente já discutiu aqui? Vamos lá, eu vou fazer uma distinção entre o Messias do judaísmo hoje e o Messias do cristianismo. E depois, no final, nós vamos dar uma olhada lá nos pictográficos lá para ver o que a gente pode tirar. Vamos lá. Legal, fiquem então ligados aí nos slides. Primeiro, coloquei aqui judaísmo versus cristianismo, né? Primeiro, a natureza. Para o cristianismo, o Messias é uma divindade, ou então uma divindade maior, uma divindade menor, uma divindade... Aí tem as variáveis dentro do cristianismo que a gente... Não é o tema da lição. Não é o tema da lição, precisava da lição só para isso. Mas tá bom, mas uma divindade é o básico. Para o judaísmo, porém, o Messias é apenas um ser humano comum, descendente do rei Davi, que governará Israel. Israel aqui é um estado de Israel. Tá, vamos legal, povo de Israel, melhor dizendo. Vamos lá, próximo, 2. Mediação. Para o cristianismo, o Messias é um mediador entre o Criador, entre Yahvé e os homens. É o único caminho, né? Até por isso o nome do cristianismo começa com ou aceita o caminho, né? É o único caminho para se chegar a Yud-Heh-Vav-Heh, chegar a Yahvé. Para o judaísmo, a ideia de um mediador entre Yahvé é incompatível. Eles não aceitam essa ideia que precisa de um mediador. O próprio povo ali já é um intermediário. Aqui contrariam todo o ofício sacerdotal, né? Vamos lá, próximo. Aqui, sumo sacerdote. Para o cristianismo, o Messias é o sumo sacerdote, mesmo sendo da tribo de Judá, é aquela coisa. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Levi, então veja, é um sacerdócio superior, porque Levi não tinha nem nascido e Melquisedeque já era sacerdote. Então é uma maneira, o cristão entende que o Messias, na verdade, ele tem uma natureza, antes de ser gerado no ventre de Maria, ele já existia, por isso o sacerdócio dele é superior ao levita. Isso é importante porque muitos cristãos, quando leem por cima, né, o Velho Testamento, acham que tudo isso, né, de sacerdócio é coisa totalmente de judeus, totalmente provindo das tribos, né? E isso é algo que está presente antes das tribos, como você observou. No caso, inclusive a tradição judaica fala que Melquisedeque é 100, só reforça isso. Então vamos lá, para o judaísmo isso também não é possível, pois o sacerdócio foi dado perpetuamente aos filhos de Arão, tribo de Levi, né, aquilo que a gente falou. Vamos lá, próximo, a emuná, a fé. Para o cristianismo, o Messias é o objeto da emuná, o objeto da fé. Nós temos que ter fidelidade, nos firmar a Ele, é Ele que nos salva, nossas ações são pautadas nele. Para o judaísmo, é proibido devotar fé a um ser humano. Eles olham Yoshua como um ser humano, então eles nos olham como hereges, por depositar fé no ser humano, porque aos olhos dele, ele é exclusivamente homem. Nós o vemos como um homem, homem tem uma natureza, ele se esvaziou e se fez homem, mas ele é Deus, ele se esvaziou da sua divindade. Apesar que na lição anterior nós lidamos sobre salvação e a gente via a presença de salvação. Sim, a gente falou muito disso. Vamos lá, agora sacrifício. Para o cristianismo, o Messias foi um sacrifício expiatório, ou seja, substituto. Para o judaísmo, o sacrifício humano é proibido, é inaceitável perante o Criador. Aqui novamente, eles veem Yoshua apenas como um homem. O fato, mesmo que exista isso no cristianismo, eu acho um pouco difícil de aceitar esse tipo de coisa, mas imagine o seguinte: eu serei o que eu serei.
E daí, dentro do cristianismo, alguns entendem que Deus criou Yoshua para morrer por nós. Ou seja, eu serei o que eu serei. Eu serei. Yahweh fala, eu serei o que eu serei. E daí ele cria um Salvador. Não faz muito sentido. Agora, ele próprio se esvazia e se torna Salvador. Aí, então, os judeus, assim, sobre uma certa vertente do cristianismo, tem até um pouco de razão. Um Messias ou um Salvador ou um Cordeiro que tem uma natureza humana e tem uma natureza divina, ela poderia suplantar essa crítica. Agora, um Messias exclusivamente humano não dá. Então vamos lá. Próximo, salvação. Para o cristianismo, o Messias é o único meio de se salvar de uma condenação eterna. Yahweh pode salvar de qualquer coisa. Os judeus falam mais ou menos assim: não precisa todo esse plano de salvação, não precisa de tudo isso. Se ele quiser perdoar, ele perdoa, ele pode tudo. Tá, ou seja, daí toda aquela simbologia, tudo aquilo que eles faziam lá no Vaikra, era para quê? Era só para matar bicho. Era para matar bicho, ou era só um símbolo de quê? Yahweh perdoa sem nada. Tá quase virando calvinista. Não, Yahweh perdoa, não precisa de nada. Então toda aquela simbologia pedagógica lá, para eles analisam de uma outra maneira. Eles acham que Yahweh não precisa de um plano tão complexo de salvação como na visão deles os cristãos criam. Vamos lá. Agora o tetragrama. O tetragrama não, é o tetragrama também. Aqui a gente tem um Men, aqui a gente tem um Shin, aqui um Yud, aqui um Het. Tá. E aqui os sinais maçoréticos, que não vem ao caso, vieram muito depois, então no original. Agora vamos lá, vamos procurar aqui. Vamos procurar primeiro o Men. Vamos lá. Vai lá, Lúcio. Vai lá. Aqui, ó, Men. Água. Automaticamente a gente lembra do Tefillah. A gente lembra do quê? A água, purificação. Existiam os banhos. Existia o banho do prosélito. O prosélito mergulhava e ele se batizava e ele levantava judeu. Isso é muito importante. Por quê? Isso é muito importante porque esse Tefillah é uma simbologia do batismo que a gente faz. O batismo do prosélito. Nós somos gentios, mas nós mergulhamos e nós levantamos judeus também. Mas judeus em quem? Judeus no Messias. O Messias nos faz parte dessa família. Israel espiritual. O Israel espiritual, exatamente. Então aqui a purificação. Purificação está no nome do Messias aqui, a primeira coisa. Ok, eu vou voltar lá para ver a segunda letra. Tá, Shin. Essa aqui. É o Shin. Vamos procurar o Shin aqui. Shin, dente. Ó, Shin, comer, consumir. E o Messias então é o quê? É o pão da vida. É o alimento. É o alimento da vida. Então nós temos mais esse conceito de Messias. Vamos voltar lá e ver o próximo. Aqui o Yud. Yud, onde que está o Yud? Que está no tetragrama sagrado também. A gente tem o Yud aqui, ó, uma mão. Ou seja, a mão, entendemos nós, a mão de Yahweh. Ou seja, ele que faz. É o Erie Asher. É a mão que faz, é a mão que abre o mar vermelho, é a mão que salva, é a mão que protege o povo, tudo mais. Vamos lá, e agora próximo aqui. É a mão que é crucificada. A mão que é crucificada, exatamente. E agora aqui o Re. Vamos lá. Vamos achar aqui. Não é esse Re aqui, é o Het, ó. É um pouquinho diferente do Re. O Re tem uma emendazinha aqui, o Het aqui, ó. Barreira, ou seja, uma barreira protetora. O que é o Corban? O que é o Karpahá? O Karpahá é justamente isso, é uma barreira protetora. É aquela tampa, é o hilasterion no grego, é aquela tampa protetora de toda a glória de Yahweh. Eles colocavam o sangue daquele cordeiro em cima daquele hilastério para proteger. Ou seja, aqui a gente vê a barreira, porque nós temos o Etzer Hará, nós não conseguimos ver a graça, nós não conseguimos ver o Shekinah, a graça de Yahweh plenamente. Ele é a barreira protetora daquele juízo de Deus que pega toda a lei e nos avalia. Se ele pegar toda essa lei e nos avaliar sem essa barreira protetora, nós não seremos salvos. Não há um justo sequer, como diz Romanos. Pessoal, esse paralelismo, né, sobre a visão cristã e a visão judaica sobre o que Cristo, qual é o papel do Messias, já valeu um joinha, né? Me adicionou muito, com certeza adicionou também a você. Então nós terminamos aqui as entrelinhas, né, de quarta-feira sobre o nosso intercessor. Novamente, se você recebeu esse vídeo por algum amigo que compartilhou com você, se inscreva no canal para você sempre ter esses assuntos mais, não é só polêmicos, mas as mais entrelinhas mesmo da lição, para você sempre pensar fora da caixinha e refletir mais profundamente sobre a palavra de Deus. Deixe seu joinha também se você curtiu, acione o sininho se você já é inscrito para receber os alertas e comente aí, deixe suas dúvidas e também
os seus elogios de acordo com o que você pensar. Então nos vemos no próximo tema de quinta-feira. Olá pessoal, então chegamos aqui no assunto de quinta-feira, o dia da expiação, dessa quinta lição do segundo trimestre de 2018. Bom, para explorar aqui as entrelinhas, nós vamos começar justamente estudando sobre essa questão do dia da expiação, que é o Yom Kippur. Nós vamos ver aqui algumas coisas sobre as ações típicas e as antitípicas relativas a essa cerimônia tão conhecida, até hoje falada. Que é o dia da expiação. Que é o dia da expiação. Fiquem ligados aí nos slides. Dia do perdão também. Dia do perdão. Que o Ricardo preparou. Falou. Vamos lá. Aqui está escrito Yom Kippur, em hebraico. Começa daqui para cá. Vou lembrar. Vamos lá. Gênesis 6:4. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás, traduzido como betumarás. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra caforete aqui que aparece, que vem do carpá, de onde vem o Kippur, que colocaram por betumarás aqui, por dentro e por fora com betume. Legal. Aqui vamos aqui o verbo, o verbo que a gente tira aqui do caforete aqui. Kipper, que significa perdoar, desculpar, apaziguar, expiar ou reparar. Aqui, capará, expiação ou perdão. E aqui o caporete, o caforete. É um véu, cobertura do santuário das sinagogas, o propiciatório no templo de Jerusalém. Era o que protegia. Vamos lá. E tudo isso nós estamos falando por causa de Yom Kippur, o Kippur, Primeira vez que aparece essa palavra está aqui, é Gênesis 6:14. Legal. Vamos lá. Agora aqui o famoso quiasmo de Vaikra, o quiasmo no livro de Levíticos. O quiasmo é mais o Alexandre falou no outro vídeo, você vê mensagens similares no livro de Levíticos, do começo para o fim. Olha só, do versículo 1 ao versículo 7, tem lá o que? Legislação cultural. Aí vamos no final do Vaikra, 23 a 27, legislação cultural. Cultual, desculpa. Legislação cultual do 1 ao 7, legislação cultual do 23 a 27. Aí do 8 ao 10, história sacerdotal. Aí do 21 ao 22, legislação sacerdotal. Agora aqui, do 11 ao 15, leis pessoais de impureza. Aqui, do versículo 17 até o versículo 20, leis pessoais de moral. E aí no centro, o quiasma, nós encontramos o Yom Kippur. No capítulo 16 nós temos o dia da expiação. Eu sei muito bem que existe um pensamento em que você encontra, na verdade, no meio do Vaikra, o versículo 19. Não fez muito sentido para mim, eu trouxe esse 16, até porque não teria relação com o dia da semana. Então, vemos aqui quiasma também é sinônimo de paralelismo invertido. Tá? Então, no centro do Vaikra, no centro do chamado, o dia da expiação, o dia do perdão. Vamos lá. Próximo. Aqui as festas judaicas, aqui é para a gente se situar no tempo. Tá? Aqui, trombetas. Aqui é o Shefarot. Tipo, antitipo, a gente já falou. Movimento do segundo advento. Aqui o dia da expiação, o Yom Kippur, juízo pré-advento. E aqui o Sukkot, tabernáculo, segunda vinda de Cristo, que é a festa dos tabernáculos. Essa noção de tipo e antitipo, só para a gente se situar. Aqui está o Yom Kippur, dia do perdão, o juízo pré-advento. Vamos lá, no próximo slide. No Yom Kippur existem 6 proibições, já vamos entender por quê. Primeira proibição, comer. Come-se um pouquinho antes do pôr do sol, ainda na véspera do dia, até o nascer das estrelas do dia do Yom Kippur. Mas normalmente se faz jejum. Usar calçados de couro, manter relações conjugais, passar creme, desodorante ou qualquer coisa no corpo. Banhar-se por prazer, também não deve nem usar eletrodoméstico. Tudo isso é meio que para castigar um pouquinho o corpo. Agora nós vamos entender o porquê disso. São tradições atuais do judaísmo. Tradições atuais. Vamos lá. Aqui, está tudo nessa palavra aqui. Essa palavra aqui, o Yud, o Tzadik, e aqui, Yetzer.
Aqui Yetzer, é daqui para cá. Aqui, esse aqui é um eixo. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Vou deixar essa imagem aqui e agora vou explicar o porquê do Yetzer. No Yom Kippur, o judeu entende que eles praticam Teshuvah. Teshuvah é mais ou menos, alguns traduzem por arrependimento. Mas dentro da tradição judaica, o Teshuvah é o seguinte: você retorna para a sua natureza, a sua essência normal. É o Yetzer Hatov, é a formação do bem. Então o judeu tem o Yetzer Hatov, e no Yom Kippur ele busca a sua energia para que ele entre num vínculo com Deus, ali maltratando-se o corpo, para que a alma transcenda, para que o espírito transcenda. Então ele castiga o corpo para que o espírito transcenda, e ele retorna, pratica Teshuvah, arrependimento, ele retorna para o Yetzer Hatov, que originalmente é a natureza dele. O que seria o nosso Yom Kippur? O nosso Yetzer Hatov é esse aqui. Esse é o nosso Yetzer Hatov. Nós nos batizamos e nascemos judeu porque temos fé no Messias. Nós temos um coração circuncidado porque nós temos fé, nós temos emuná no Messias. Nós temos Yetzer Hatov, nós temos natureza do bem, natureza boa, vamos dizer assim, por causa do Messias. O corpo castigado não é o nosso. Não, o corpo castigado é o dele, exatamente. O corpo castigado não é o nosso, o corpo castigado é o dele, e a natureza boa que nós temos é por causa dele, é em função do mérito dele, diferente do Yom Kippur do judaísmo. Lúcio, volta. E continuando ainda, né, no assunto de quinta-feira sobre o dia da expiação, nós queremos aqui formular uma pergunta até capciosa, mas ela é inteligente, porque assim, se há uma purificação do santuário no céu, entrou pecado no santuário celeste, então? Porque na terra nós sabemos, né, que o dia da expiação era necessário para que durante o ano havia toda a aspersão do simbolismo, né, do sangue do pecador na cortina, então precisaria daquela limpeza. E agora, se há um Yom Kippur no céu, o pecado entrou lá? Eu diria que o pecado entrou no céu antes da humanidade se fazer humanidade, né? Para começo de conversa. O pecado nasce no céu. Lúcifer morava onde? Se não no céu. Então, a ideia de que nunca entrou o pecado no céu, jamais, 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 vamos parar para pensar. Lúcifer foi expulso, se tornou Satanás, o diabo, a serpente. Dentro do céu. Ele foi expulso do céu, só que ele estava lá. E o primeiro pecado ele acontece no céu, no coração de Lúcifer, que decide exaltar o trono dele acima do trono de Deus. Então, primeira questão, a gente parte por aí. Entendendo a ritualística do Yom Kippur entre os judeus, do dia da expiação, a gente entende que todos os dias era praticado o sacrifício diário. Todos os dias, pecadores arrependidos levavam as suas ofertas pelo perdão dos pecados. E nesse ritual era queimado o animal, era aspergido sangue dentro do santuário, mas tinha um dia no ano, o grande dia da expiação, em que esses pecados eram removidos do santuário. Esses pecados eles eram depositados, existiam vários sacrifícios, sacrifício pelo povo, sacrifício pelo sacerdote, sacrifício pelo santuário. Depois esses pecados eles eram removidos do santuário, depositados sobre um bode, esse bode era levado para o deserto e abandonado para morrer. A gente não entende que isso aconteça literalmente no céu. Não existe um bode no céu que vai ter os pecados transmitidos para esse bode literal no céu. Vamos entender de volta que tudo aqui são simbologias. A gente tem em Cristo o sacrifício expiatório que nos perdoa dos nossos pecados. Mas o sacrifício de Cristo, ele não apagou de todo o pecado do universo. Ninguém pecou depois que Cristo morreu na cruz? As pessoas, mesmo aquelas que se arrependeram, elas não cometeram pecados depois que Cristo morreu na cruz? Não morrem criancinhas todos os dias? A gente não vê a miséria lá na Síria? Cristo, depois que morreu na cruz, o mundo não ficou perfeito. O pecado continuou existindo. O pecado continuou existindo enquanto fato. Por isso é necessária a expiação constante de Cristo no santuário celestial, fazendo intercessão por nós.
Ele não precisa ser sacrificado novamente, porque, como diz o livro de Hebreus, seu sacrifício foi superior e feito uma vez por todas, e os méritos dele são efetivos para o perdão dos nossos pecados. Agora, o pecado continuou existindo. É preciso que o pecado seja extirpado de vez, é preciso que o pecado seja destruído, é preciso que o pecado seja eliminado. Como acontecia lá no ritual da expiação? Todo pecado, simbolicamente, gente, a gente não precisa imaginar que existe no céu uma caixa de pecado, entende? Precisa expiar o santuário celestial. Então existe uma caixa de pecado no céu, onde o pecado fica guardado, depois esse pecado vai ser destruído? As nossas discussões, né? Existem livros no céu, quer dizer, nós já estamos usando smartphone, mas o céu ainda vai estar usando livros. Gente, vamos romper com essa ideia só concreta. São simbologias utilizadas para explicar abstrações extremamente complexas, abstrações divinas para a gente. A gente entende migalhas disso, mas a gente entende que era preciso no ritual da expiação no deserto que o pecado fosse removido do santuário, que o pecado fosse não perdoado agora, mas destruído, que o pecado acabasse. Como que era destruído? Um bode recebia essa carga de pecado e era levado para o deserto para morrer. O deserto era o ermo, era para fora do arraial. E junto com o bode era destruído o pecado. Simbolicamente. A gente sabe que o cordeiro que morria simbolizava o Cristo, e que as pessoas que morreram antes de Cristo tiveram seus pecados perdoados pelos méritos que Cristo conquistaria. Então sempre é Cristo, antes e hoje. Agora, no dia da expiação, o próprio livro de Hebreus fala que um santuário superior exigiria um sacrifício superior para ser purificado. Então essa ideia de que existe, isso está lá em Hebreus capítulo 9, 20 a 23, né? A ideia de que existe a necessidade de se purificar um santuário celestial, ela não é invenção de adventista que de repente resolveu que vai entrar pecado no céu, não. Isso está presente no livro de Hebreus capítulo 9, versículos 20 a 23. E o que significa esse grande dia da expiação? Ele aponta para um processo. Primeiro, não é para nós agora um processo de um dia só, literal. Para o povo de Israel a festa durava um dia, mas para nós não é um processo de um dia literal, porque a gente não está vivendo o símbolo, a gente está vivendo a realidade, o fato. E o que é o fato? O fato é que precisamos caminhar por um processo de julgamento, em que aqueles que tiveram seus pecados perdoados confirmam o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Julgamento, primeiro os mortos, depois os vivos. E existe a necessidade também daqueles que não reconheceram Cristo e não receberam os méritos de Cristo para perdão dos seus pecados, tenham a sua condenação confirmada. Esse processo todo faz parte do dia da expiação. E como se encerra o grande dia da expiação? O grande dia da expiação se encerra com a destruição final do pecado. O grande dia da expiação se encerra com o bode sendo levado para o deserto para morrer com os pecados. Esse bode agora não é um símbolo de Cristo, mas é um símbolo de Satanás e de todos aqueles outros que não reconheceram Cristo como seu Salvador e que vão morrer com o pecado. Algumas pessoas erroneamente falam daí o seguinte: os adventistas acreditam que é o diabo que vai pagar o pecado. E então, quem é o sacrifício pelo perdão dos pecados é o diabo. Quando eles falam que o bode que vai para o deserto do pecado é o diabo, Satanás. Ninguém está falando que vai ser salvo pelo perdão dos pecados conseguido no sacrifício de Satanás, não. Mas Satanás vai pagar os pecados, sim. Os pecados dele ele vai pagar, porque ele não aceitou Cristo como seu Salvador. Todas as pessoas que não aceitaram Cristo como seu Salvador, que não reconheceram Jesus como Salvador, e que não, mesmo dentro de um contexto em que não conheciam plenamente a verdade do Messias, mas que tinham revelações, todas as pessoas que pela sua vida não demonstraram aceitar Cristo como seu Salvador, essas pessoas vão pagar sim o próprio pecado. Então, elas serão destruídas com o pecado. É o sacrifício delas que me perdoa? De forma nenhuma. Eu não estou falando da destruição do pecado aqui, eu estou falando do perdão do meu pecado. O perdão do meu pecado custou o sacrifício diário, que era o cordeiro. Mesmo no dia da expiação, os méritos do cordeiro que morria para o perdão do pecado estavam ali presentes. O sacerdote fazia sacrifício pelo próprio pecado, pelo pecado do povo. Agora, aquele que é destruído definitivamente com o pecado é o bode.
É esse que leva o pecado para o deserto e morre lá. Quando a gente vê agora no livro de Apocalipse, Satanás é preso por 1000 anos. Aonde Satanás é preso? Aqui na terra. No deserto. Satanás é preso no deserto, a terra está deserta. Satanás figura como bode que vai ser destruído pelo pecado. Isso já está narrado lá na ritualística do santuário levítico. Isso está narrado no livro de Apocalipse. E essa ideia está presente no livro de Hebreus, quando fala que, por meio de um sacrifício superior, o sacrifício de Cristo, o santuário celestial seria purificado. Essa purificação aqui não se trata, encerro com isso, de uma caixinha de pecados, de um depósito de pecados no céu, mas se trata da execução do juízo final. Nós entendemos profeticamente, a partir do livro de Daniel, um juízo que já se iniciou e que se iniciou numa data precisa. E ainda acho que falta a pergunta, então existe um santuário celestial? Existe um santuário que não é necessariamente num formato com... Aonde que é o pátio desse santuário? Pátio, um santuário que não existe necessariamente com paredes, um santuário que não existe necessariamente com um sacerdote que usa a roupinha daquele jeito. E o lugar santo dos santos? Não precisa ter essas divisões concretas, mas que é a manifestação real de toda aquela simbologia, que foi apresentada para Moisés na forma de um modelo concreto para que Moisés conseguisse entender e explicar para o povo. Um povo que ainda não entendia e que, como nós, entendia apenas muito parcialmente todas essas abstrações. Ufa! Encerramos aqui então, pessoal, as nossas entrelinhas sobre o dia da expiação, assunto de quinta-feira. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, acionar o sininho para ser alertado sempre que houver um vídeo novo, deixar seu like para que o YouTube entenda que você realmente gosta desse conteúdo, concorda com ele e comente aí à vontade embaixo desse vídeo. Nos vemos então no último assunto, nas últimas entrelinhas dessa lição, dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018. Então até o assunto de sexta-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui nas últimas entrelinhas dessa semana, dessa quinta lição do segundo trimestre de 2018. Nós vamos aqui explorar algumas entrelinhas, principalmente sobre Daniel, e depois vamos tentar fazer uma aplicação aqui na vida de cada um. Mas primeiro, o autor trouxe a questão de Daniel, então nós vamos trazer aqui uma linha do tempo profética, só para que nós relembremos aquelas tradicionais datas e marcações históricas que nos ajuda a entender o plano de Deus já revelado nas profecias de Daniel. Então, o Ricardo preparou os slides, fique ligado aqui nos slides. Aí cortei aquela parte do Alexandre que vai falar alguma coisa. Editar, Lúcio! Editar, Lúcio! Agora o Alexandre vai falar, não sei o que, pronto. Pronto? Então vamos lá. O autor da lição fala que o livro de Daniel ele dá uma dinâmica, sabe? Ele dá uma fluidez assim aos eventos finais. Então a gente trouxe aqui já para desenhar isso que o autor falou, né? Então vamos lá. 457 a.C., decreto de Artaxerxes. Entendendo isso, lá na profecia das 2.300 tardes e manhãs, o anjo fala para Daniel que demorariam 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Isso. Daniel fica um tempo confuso, não entende essa profecia. Depois é explicado para ele pausadamente cada etapa profética. Começa com a profecia, 70 semanas são cortadas, separadas para o teu povo. E aí deveriam cumprir algumas funções nesse período, Começa em 457. 7 semanas, que vai de 457 até 408 a.C. Que é o decreto de Artaxerxes e aqui a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí mais 62 semanas. Contra essas 62 semanas, a gente chega aqui ano 27 depois de Cristo, batismo de Cristo. Aí nós vamos ter aqui meia semana e a gente chega aqui na morte de Cristo. Depois mais meia semana, ano 34, apedrejamento de Estevão. O apedrejamento de Estevão, lembrando, ele tem um aspecto muito mais simbólico, porque ele apresenta agora a intensificação da pregação aos gentios, a rejeição que Israel temporal faz
do Messias, né? E o início agora da pregação para aqueles que são o Israel espiritual. Aqui em Daniel 8:14, né? Que é onde está as 2.300 tardes de manhãs. Agora aqui, nós caminhamos nessa linha do tempo, nós caminhamos mais 1810 anos, chegamos aqui até 1844. Retroativamente, né, de 457 até 844, nós temos as 2.300 tardes e manhãs. E aqui é onde profeticamente começa a festa do Yom Kippur. E o santuário será purificado. Portanto, hoje nós vivemos já no grande dia da expiação. Exatamente. Para nós já chegou. E daí vai até a volta de Jesus. Agora o próximo slide aqui que eu vou fazer uma explicação. Aqui. A gente falou do quiasma, né? Aqui nós identificamos essa estrutura de quiasma. Não importa muito o que está escrito aqui, é só para a gente entender bem. A fonte, né? Aquele mesmo livro do Maxwell, Sim. que eu citei recentemente, acho que 2 vídeos Isso atrás. aqui é um esquema adaptado, exatamente. Então veja bem, essa primeira mensagem aqui, no começo do livro, ela se equivale à última. Daí aqui essa segunda se equivale à penúltima. Veja que as cores aqui são similares, justamente a gente entender isso. Amarelo, amarelo, verde, verde, azul, azul, isso é o quiasma. E nós temos aqui no centro, aqui em vermelho. Quiasma é justamente isso. O quiasma, na verdade, seria em forma de X. Agora nós temos um livro desenvolvido em capítulo. Quiasma, nós vamos identificar esse paralelismo invertido, ou quiasma, assim. Aí nós vamos entender agora qual que é essa mensagem central aqui do livro de Apocalipse, que nós identificamos nesse quiasma. Vamos lá. A primeira mensagem que nós encontramos é essa daqui. As 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem é o juízo, a segunda mensagem é a queda de Babilônia, a terceira mensagem a falsa adoração. Vamos lá, segunda mensagem. Segunda mensagem é essa aqui, ó, a volta de Yoshua, a volta de Jesus, a volta de Cristo na cruz. Um rei etronizado, simultaneamente rei e sacerdote. E a terceira e última mensagem que nós encontramos no centro do livro é essa daqui, é o fim do pecado. Volta lá naquele slide, por favor. Lá Ou o desfecho do grande dia da expiação. Exatamente, nós encontramos justamente no centro, que nós identificamos que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até Apocalipse capítulo 15 até o versículo 4. Bom, pessoal, isso aqui é só para relembrar, né? Relembrar é viver, melhor pedagogia é repetição, né? Para fixar mesmo, para a gente ter certeza que a mensagem de Deus é certa. E agora vem a parte da aplicação, né, Alexandre? Pode. Quando a gente fala de dia da expiação, a gente tem que tomar cuidado para não tornar esse dia em algo negativo, em algo pessimista. Geralmente a gente pensa no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no grande dia do juízo, com um ar de tremor. E é necessário ter sim tremor, profundo respeito por esse momento profético que nós vivemos. Nós estamos sendo julgados, mas a nossa visão não deve ser uma visão, aquela visão tradicionalista, que dizia assim: o seu nome pode estar sendo passado diante de Deus hoje. Nesse momento. E se o seu nome for passado diante de Deus e você não estiver salvo, não se trata disso. O dia da expiação, ele vem junto com uma mensagem de graça. Ele traz em si a promessa de que os nossos pecados foram perdoados e serão definitivamente apagados. O dia da expiação traz em si a promessa de que o pecado será definitivamente, de forma final, categórica, destruído, eliminado do universo. O universo se tornará novamente puro, livre de qualquer mácula do pecado. Isso não é motivo de medo, mas isso é motivo de profunda felicidade. Aquele que está salvo em Cristo Jesus, ele encara esse dia com profunda santidade, com profunda reverência, com profundo autoexame da consciência e com profunda constrangimento, sim, diante da magnitude do sacrifício de Cristo. Mas ele tem sempre um olhar para frente, voltado e repleto de esperança. A gente não olha para o dia da expiação como aquele que será condenado finalmente, destruído pelo pecado, destruído pela justiça de Deus no lago de fogo e enxofre. Nós olhamos para o dia da expiação como aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa esperança e esse deve ser o centro da nossa pregação.
O centro da nossa pregação, como o centro de Apocalipse, está na adoração ao Deus verdadeiro, na denúncia ao falso sistema de adoração, na denúncia ao falso sistema de culto e na certeza de um evangelho que é fundamentado na obediência aos mandamentos de Deus e na graça salvadora de Cristo Jesus. Essa mensagem dúplice da terceira mensagem angélica ela é fundamental e ela volta constantemente. É a certeza de que Cristo nos salvou, mas que Cristo nos salvou para uma vida nova, uma vida perfeita, uma vida plena. Lembre a mensagem do Mestre: vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma vida repleta de significado. Deus não quer nos dar uma vida de escravidão eterna ao pecado. Deus quer dar uma vida de liberdade plena. E essa liberdade só é possível em Cristo Jesus. Até porque senão o dia da expiação vai virar o dia da lamentação. Que não é. E não é para aqueles que têm a certeza da salvação. Pessoal, então concluímos aqui as entrelinhas dessa quinta lição. Espero que tenha valido a pena, né? Realmente 60 minutos esquece, né? Mas o Alexandre tem uma coisa importante para dizer a você, que é o nosso seguidor aí do canal. E que ficou até o final. E que ficou até o final do vídeo. Vai lá, Alexandre. O recado é o seguinte, gente. Por motivos de trabalho, por motivo de excesso de cansaço, eu vou me desligar do canal por um tempo. Não tem uma data definida exatamente para a volta, mas eu acredito que ali depois de julho dá uma esfriada no trabalho e eu consigo voltar para o canal. Para vocês entenderem, o Ricardo ele trabalha, está fazendo mestrado, o Lúcio trabalha bastante, os dois têm família para cuidar, esposa e filhos. Eu, no meu caso, estou trabalhando como professor manhã e tarde, dando aulas no estado. À noite eu estou fazendo faculdade de psicologia e às vezes eu durmo. Por uma questão de preservar a saúde, agora a gente está gravando, 00:30. O Lúcio não dorme. O Lúcio não dorme, ele é meio diferente. Sou de TI, não dorme. Só que ele dorme de manhã, né? Enquanto eu levanto 6 horas da manhã e vou trabalhar e vou dormir 1 da manhã, 00:30. E fisicamente isso tem me pesado bastante. Então, até obedecendo às orientações de saúde, é necessário. Repouso. E a reforma de saúde, um dos remédios naturais é o repouso. Eu vou me desligar do canal por um tempo, posso voltar até como convidado em uma lição ou outra, mas a ideia do canal é chamar alguns convidados, chamar mais pessoas para estarem partilhando da mensagem com vocês. O próprio Alexandre vai ser? Eu virei como convidado algumas vezes, mas os dois vão tocar o bonde aí um pouco mais da minha ausência. Eu agradeço muito aos dois, eu agradeço muito ao canal. Eu estava falando para eles antes, eu sofri um novo processo de conversão dentro do Entre Linhas. O estudo em especial das lições de Gálatas e da lição de Romanos, eles me levaram a uma compreensão espiritual da verdade da graça, da verdade do Evangelho, como eu, nos meus mais de 20 anos de adventismo, não tinha experimentado ainda. O canal Entre Linhas fez muito bem para a minha vida espiritual e eu fico muito feliz ao imaginar que ele tenha feito muito bem para a vida espiritual de muitos de vocês que assistem aí de casa. Então eu quero agradecer muito ao carinho de todo mundo, deixar aqui o meu abraço, falar que foi muito bom esse período do Entre Linhas, agradecer aos meninos e quem sabe aí a gente volta mais para frente para uma nova temporada. Mas por enquanto, para me preservar, para conseguir cumprir com os meus compromissos profissionais, eu preciso dar uma afastada, porque dormir às vezes é bom e eu estou precisando dar uma descansada. E agora são? Ele falou 00:30. 00:30 em ponto. Em ponto. Depois de mais de 9, 10, 11, 12, mais de 3 horas e meia de gravação, estamos aqui. É isso aí, pessoal. Vai fazer canal no YouTube, vai. Né? Mas graças a Deus, pessoal, a gente realmente, como o Alexandre falou, o canal tem sido uma bênção na nossa vida. Graças a Deus, eu e o Ricardo, nós vamos dar continuidade. Teremos aqui uma lista de convidados para ir sempre aí tentando preencher um pouco essa parte. E fica o mistério. Quais serão? Não, por que o canal surgiu? Não vou falar hoje não. Ah, não? Fica pro próximo? Não. Então tá. Pessoal, é isso aí. Obrigado mais uma vez, por você assistir, por você comentar, por você curtir, por você se inscrever no nosso canal e principalmente obrigado por você estar compartilhando isso aí para que outras pessoas venham refletir nessas entrelinhas. Nosso abraço e nos vemos então no vídeo da 6ª lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.